Aleluia, glória a Deus. Boa noite, igreja. Deus seja engrandecido na vida de cada um dos irmãos. Obrigada aí pela paciência, porque estamos aqui lidando com o novo. Amém? Estamos lidando com aquilo que nós não tínhamos costumes de lidar. Então, vamos estar adorando o Senhor, vamos estar cultuando o nosso Deus. Hoje é o culto da unção. Eu quero, no nome do Senhor Jesus, liberar na tua vida a bênção do sobrenatural do Senhor, a bênção do Senhor sobre a tua vida. E eu tenho um versículo do Senhor, um versículo da Bíblia, para estar comentando com você agora, rapidinho, no início desse culto. E eu quero te fazer uma pergunta: você crê que Jesus é o Filho de Deus? Porque muitas vezes nós falamos Jesus, Jesus, mas nós não cremos que Jesus é o Filho de Deus. Porque essa é a diferença, é isso que vai fazer a diferença. É essa fé que vai nos fazer vencer o mundo. Está lá em 1 João 5:2. Do 5, versículo 5. O que é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus? Amém, meu irmão? Então você vai vencer o mundo com a sua fé no Senhor Jesus, com a sua fé naquele que pode todas as coisas. Você não vai vencer apenas de ouvir falar, você vai vencer com o coração, é com o coração que se crê. Amém? Você crê no Filho de Deus, naquele que foi enviado ao mundo. Você crê, e é essa fé que faz a diferença. Vamos estar orando agora no início desse culto. Vamos estar engrandecendo aquele que pode todas as coisas, aquele que é invencível, aquele que tem o domínio e o controle de todas as coisas. Agora nós vamos estar orando, Deus de maravilha, Deus de graça. Nós consagramos ao Senhor nesse momento esse culto. Consagramos ao Senhor cada um dos meus irmãos. Consagramos ao Senhor, meu Deus, aqueles que estão conectados com o Senhor, aqueles que estão, ó Deus, querendo ouvir uma palavra de paz, uma palavra de incentivo, uma palavra de conforto. Nós queremos nesse momento, ó Deus, pedir que o Senhor entre agora. Começa, Deus, nessa transmissão, envia agora o anjo do Senhor em cada casa. Coloca agora, estabelece agora, meu Deus, a unção do Senhor. E começa a tocar agora no coração do teu povo. Começa a encher agora. Começa a invadir esse lar agora, Senhor, com a tua presença. Nós queremos exaltar o teu santo nome. Dizer ao Senhor que só o Senhor é o nosso Deus. Só o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração. Nós invocamos o teu santo nome agora. E dizemos a ti, Jesus, tu és bem-vindo nesse lugar. Nós cremos que o Senhor é o Filho de Deus. Nós cremos, ó Pai, porque é essa fé que vai nos ajudar a vencer esses dias de turbulência, esses dias difíceis. Nós cremos em ti, meu Pai, e nós te adoramos nesse momento. Nós adoramos aquele que pode todas as coisas, aquele que é invencível. Nós adoramos, nós adoramos. Nós adoramos, aleluia. Aleluia. Saúde a todos com a paz do Senhor, amém? Estamos entrando aí dentro da sua casa. Que você possa sentir a presença do Senhor aí, aonde você está, amém? Nós vamos estar cantando Jesus em tua presença. Nos reunimos aqui. E você aí na sua casa vai estar cantando e declarando e profetizando que Jesus está aí na sua casa, amém? Um instantinho. Jesus em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo
acesso ao coração do Pai. Jesus, Jesus, em tua presença, reunimos-nos a ti, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia a sua morte trouxe vida a todos nós. Ele trouxe, nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer, Senhor, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença. Vamos lá. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a sua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer, Senhor, e fazer seu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui, Senhor, para declarar que o Senhor é poderoso. Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Nós sabemos que o louvor, ele tem o poder de quebrar as cadeias. Ele tem o poder de aproximar do Senhor. E nesses dias que nós estamos, época de pandemia, estamos tendo acesso a você aí pela sua casa, pela televisão, pelo seu celular. Nós, nesses dias que muitas das vezes para alguns é desespero, para alguns é um momento que não sabemos o que vai acontecer, eu convido você a crer no Senhor Jesus, a declarar o Senhor Jesus na sua vida, na sua casa, aonde quer que você esteja. Amém? Vamos estar adorando ao Senhor Jesus. Nesses dias de desespero, incerteza e medo em uma salvação eu creio em ti. Novamente, presta atenção no que você declarou. Nesses dias de desespero, incerteza e medo mas eu creio no Senhor, na salvação. Em uma salvação eu creio em ti, acredito, diga. Acredito em Jesus Cristo, acredito
Acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Aleluia. A nossa fé, ela é aquela que nós temos crendo no Senhor Jesus. Ela é a nossa canção, amém? Nossa fé não seja um hino, apenas notas em canção, e mesmo em tentações E fraco, nós devemos crer no Senhor. creio em Ti, creio em Ti. Acredito em Jesus Cristo, acredito em Deus o Pai, acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve Novamente voltará. diga, acredito em Jesus. Acredito em Jesus Cristo. Declare isso. Acredito em Deus o Pai. Que você acredita e Ele tem que bater em Acredito retirada, no amém? Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto muito em breve voltará. Creio em Ti. Declare isso, creia no Senhor. Senhor, eu creio no Senhor. Eu creio que o Senhor é poderoso, que o Senhor é maravilhoso, o Senhor é conselheiro, o Senhor é príncipe da paz. Creio em Ti. Deus forte e poderoso, Pai da eternidade. Creio em Ti. É nesse que nós cremos, aquele que venceu a Creio em morte, aquele, ó Deus, que tirou a chave da mão de Satanás. Nós cremos no Senhor e declaramos que somos mais que vencedores. O Senhor não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Nós cremos nas promessas que o Senhor tem para nós, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Acredito em Jesus Cristo. Declare. Eu convido você a cantar aí no seu lugar. Acredito no Santo Espírito, que nos vida nova traz. Acredito na cruz de Cristo e que a morte enfim venceu. Acredito que ressurreto Ele vai voltar. muito em breve voltará. Creio em Ti. Aleluia. Nós cremos no Senhor Jesus. Aleluia. O nosso Deus, Ele fez promessas para nós. E nós cremos que não iremos morrer sem que o Senhor realize as promessas que Ele fez na minha e na sua vida. Amém? Você crê aí? Amém. Aleluia. Seque os teus olhos, Senhor. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. Ele é Deus de perto, Senhor. És Deus de perto e não de longe. Nunca mudaste, Tu és fiel.
Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Eu posso enfrentar o que for. Eu sei quem luta por mim. Meus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. eu convido você a dizer novamente: Deus de Deus de aliança. aliança, Se entregue ao Senhor de Jesus. promessa. Feche os seus olhos. Deus que não é homem pra Se você puder, levante suas mãos mentir. e adore a Ele. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Novamente, diga: Deus. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aplauda ao Senhor Jesus, amém? Aleluia, glória a Deus, amém. Boa noite, glória a Deus por estar mais uma vez na casa do Senhor. Que grande prazer, satisfação é estar na casa do Senhor, amém? Vamos para a hora que nós somos abençoados também, né? Vamos falar de ofertas, dízimos e primícias. Vamos abrir a nossa Bíblia em Deuteronômio 28, 12. Amém? Que diz assim: o Senhor te abrirá o seu bom tesouro, o céu, para dar chuva à terra a seu tempo, e para abençoar toda a obra de tuas mãos, e emprestarás a muita gente, porém tu não tomarás emprestado. Amém? Glória a Deus. Então, Deus tem o interesse de nos enriquecer, de nos ver bem, de nos ver prosperar, né? Mas o que é prosperidade? Prosperidade é fazer a vontade de Deus. Prosperidade é obedecer. Quando você obedece a Deus, as bênçãos do Senhor, ela vem até você, ela corre atrás de você. Quando você obedece a Deus, você tem paz. Porque prosperidade, a gente fala muito em prosperidade, mas a gente já pensa prosperidade é dinheiro, é muito dinheiro, eu ser rico. Não, a riqueza é consequência da sua obediência, amém? Quando nós obedecemos o Senhor Jesus, o que está na palavra de Deus, nós somos abençoados por Deus. E a riqueza é consequência. Amém? Então, a riqueza de Deus. Eu lembro de algo que aconteceu um tempo aí, que passou até no Fantástico, de um homem que ganhou na loteria. Ele era gari, ganhou na loteria, ganhou muito dinheiro. E o que ele fez com esse dinheiro? Brincou muito, né, gastou muito. Passou até no Fantástico essa reportagem dele. E ele perdeu tudo. Resumindo, ele perdeu tudo. E passou outra reportagem também no Fantástico falando disso, que ele perdeu tudo em bebedice, em prostituição, brincando, e ele voltou a ser gari.
quando eu estava lendo a Bíblia, veio isso na minha mente, que quando você não tem a bênção do Senhor, não adianta. Prosperidade, riqueza, é obediência, é você estar debaixo da bênção do Senhor. Não adianta você ter rios de dinheiro. Gente, porque quando a pessoa ganha na Mega Sena é muito dinheiro, ele ganhou muito dinheiro e perdeu. Dentro de 2 anos, ele perdeu tudo aquilo que ele ganhou. Por quê? Porque ele não tinha a bênção de Deus. Então é assim. A bênção, a riqueza é a bênção do Senhor. A riqueza, prosperidade, a obediência é quando você obedece. E o que é que a palavra de Deus nos diz? Para nós dizimarmos, ofertarmos e primiciarmos, né? Então, que nós possamos primiciar. A primícia, nós sabemos que é um dia de trabalho, corresponde a um dia de trabalho nosso. Você pega o seu salário e divide por 30, corresponde a um dia. E esse você entrega na mão do seu sacerdote ou do seu pastor, e ele vai orar por você e você vai ser abençoado. É bênção na sua vida. E dízimo, quando nós dizimamos, nós estamos protegendo. O Senhor Deus, Ele está protegendo o nosso dinheiro, protegendo os nossos mantimentos. É a proteção do Senhor que vem sobre a nossa casa. E ao ofertar, nós estamos multiplicando o que Deus dá. Ofertar, quando nós ofertamos, multiplica. Então, se você que está aí na sua casa, sentiu no coração de dizimar, de ofertar aqui na casa de Deus, porque agora, irmãos, eu vou compartilhar algo com vocês. Eu nem comentei com os pastores, não sei se posso, mas vou falar. Nós fizemos um investimento muito grande para levar a palavra de Deus até você. Para levar a palavra de Deus, que agora nesse momento de pandemia nós estamos presos em casa. Nós não estamos podendo vir à casa do Senhor e está sendo tão bom nós estarmos em casa, no conforto do nosso lar e ouvir a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos traz bênção, nos acalma, nos traz força, segurança e nos faz acreditar que Deus está no controle, amém? E se você sentiu no seu coração de nos ajudar, a cumprir esse pequeno gasto que nós tivemos, Se você sentir no seu coração, se Deus tocar no seu coração, de ajudar, ofertando na nossa casa, na casa de Deus, você que está assistindo pela televisão, se sentir no seu coração, encorte o seu celular do lado, que está aparecendo um quadrinho, que é o código QR Code, e você encorte o seu celular, que ele vai te direcionar para você estar ofertando, estar nos ajudando. E você que faz parte da igreja menonita, que quer ofertar, dizimar, entre em contato conosco. Nos avise que eles vão pegar na sua casa a sua oferta, o seu dízimo, mas não deixe de ofertar, não deixe de dizimar, não deixe de primiciar. São bênçãos, Deus fala na palavra dele, nós temos que obedecer. Isso aqui não é coisa que eu, nem os pastores estamos inventando, está na palavra de Deus. Quando eu oferto, quando eu dizimo, vem bênção sobre a minha vida, amém? Que você possa ser fiel ao Senhor. E agora, enquanto nós vamos ouvir um hino, você que quer ofertar, oferte, dizime, amém? Glória a Deus, aleluia. Santo e poderoso és tu, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode mudar, mas sua palavra vai se cumprir. Aleluias. Glória a Deus, aleluia, Senhor Deus e Pai. Pai querido e amado, nesse momento nós queremos te agradecer, Senhor. Te agradecer por esse momento, que a tua palavra, Senhor, venha ter sido tocado no coração de cada pessoa. Deus, em nome de Jesus, que o Senhor venha abençoar o teu povo, que o Senhor venha prosperar. Deus, que nessa época, Senhor Jesus, de escassez, de pandemia, onde nós estamos impedidos de trabalhar, que o Senhor venha continuar suprindo em cada casa, porque eu sei que o Senhor está suprindo, eu sei que o Senhor está cuidando de cada um dos teus. Por isso nós te agradecemos, Pai, nós te agradecemos pelo teu cuidado, pela tua misericórdia com os teus filhos, Pai. Te bendizemos, te agradecemos, Pai, e seja com os teus filhos
Deus, a cada dia. Abençoa, Deus, o lar de cada um. Abençoa o mantimento, Pai. Não permita que o teu povo venha passar fome, Pai. Nós te pedimos, nós cremos em Ti, que as tuas bênçãos venham chegar a cada casa, Pai, a cada lar que está assistindo, meu Pai, esse culto em nome de Jesus, Pai, que as tuas bênçãos venham nos alcançar. Nós te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus, santo é o teu nome, Pai. Agradecemos cada um que está aí assistindo esse culto nesse dia abençoado. Que Deus possa falar ao coração de cada um aquilo que realmente você merece, aquilo que você necessita para que você possa ser edificado por Deus. Amém? Glória a Deus. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Números, capítulo 25, a partir do versículo número 1. Aleluias. 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 Glória a Deus. Como foi falado na última pregação, vamos estar dando continuidade naquilo que foi abordado. O tema da pregação é falando sobre a prostituição espiritual. Irmãos, isso é muito sério, mas é sério que muitos passam despercebidos em relação a esse tema na sua vida, na vida espiritual, na sua vida com Deus. Muitos estão sonegando as bênçãos do Senhor para que possa ser realizado os seus prazeres carnais e não se preocupa no reino espiritual. Amém? Então, vamos ler lá em Números, capítulo 25, fala assim, versículo 1. Habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se com as filhas dos moabitas. Estas convidaram o povo ao sacrifício dos seus deuses. E o povo comeu e inclinou-se aos deuses delas. Aleluias, até aqui. Antes que comece a abordar realmente, de fato, esse tópico, eu quero que nós entendamos o que realmente estava acontecendo por detrás disso tudo. Amém? Naquela época, voltando um pouquinho à Bíblia aqui, no capítulo 22, na enquete aqui da Bíblia que eu estou aberto, fala assim, Balaque envia mensageiros a Balaão. Você tem que entender que Balaque, naquela época, ele era o rei que estava ali naquele local, o povo de Israel, acampado naquelas terras. Então, quem mandava ali naquelas terras era esse rei Balaque. E esse rei, ele ficou irado com o povo de Israel que estava ali naquele local. Então, esse rei, ele começou a planejar algo que viesse destruir o povo de Deus. Então, o rei Balaque manda chamar, na época, um profeta, muitos dizem que era homem de Deus, chamado Balaão. Então, esse homem, Balaão, ele começou a planejar algo contra o povo de Deus. E eu destaquei aqui na Bíblia, lá no capítulo 22, no versículo 12, fala assim, então disse Deus a Balaão, não irás com eles, nem amaldiçoarás o povo, porque é povo abençoado. Glória a Deus. Nós devemos, o primeiro ponto, entender, aqueles que andam com Deus é um povo abençoado. Por mais que os nossos inimigos tentam planejar algo contra nós, eles não têm autoridade de tocar em nós.
Irmãos, isso é muito satisfatório, isso alegra os nossos corações para aqueles que entendam que o poder de Deus, ele é maravilhoso. O poder de Deus, ele é real no nosso meio. E ele fala assim, olha, quem anda comigo é abençoado. Quem fala isso é a Bíblia, Deus fala ao seu povo. Para você entender, esse povo, ele tinha saído da terra do Egito. E eles saindo da terra do Egito, tinham uma promessa para que eles pudessem entrar na terra prometida. E a terra prometida era a terra de Canaã, que jorrava leite e mel, segundo as Escrituras. Então, esse povo, eles estavam ao percurso de Canaã, quando eles, vamos dizer assim, passaram por esse povo aqui, os moabitas. Então, esse rei, ele ficou irado, e ele começou a planejar contra o povo de Deus. Só que ele não conseguia. Aqui a Bíblia nos relata, ela nos diz, nos confirma que esse rei, ele jurou, ele falou a Balaão, olha, eu vou te dar ouro, eu vou te dar prata, se você conseguir amaldiçoar esse povo. Mas o próprio Balaão, ele falava assim, olha, contra esse povo não há quem possa tocá-los, porque eles têm um Deus poderoso. Eles não conseguem ser abalados. Então, essa parte aqui da narrativa, do enredo, do capítulo 22 até o 25, vai começar a destrinchar, a falar que esse Balaão começa a ir contra o povo, quando ele chegava diante do povo de Israel, o anjo de Deus chegava nele e colocava em seus lábios, em vez de palavras de amaldiçoar o povo, ele tinha que abençoar o povo de Deus. Glória a Deus. É assim que Deus age diante de nós. Quando o inimigo tenta nos atacar, nos afligir, Deus envia anjos, irmãos. Deus, ele envia e ele é real, ele fala, olha, em vez de você amaldiçoar, você vai ser abençoado. Então, diante dessas circunstâncias, fala que esse Balaão, ele até usou uma jumenta, que a palavra de Deus fala, que ele, no percurso que ele tinha que chegar até o povo de Israel, subindo as montanhas, a jumenta parava no lugar, empacava, ela não tinha como seguir adiante. E esse Balaão, ele espancava a jumenta dele. E a jumenta, o Deus abriu os olhos dela, e ela viu o anjo de Deus na sua frente. Mas Balaão, ele não conseguia ver. E então esse homem começava a bater nessa jumenta. E Deus abriu os lábios dessa jumenta. Falou para Balaão, a jumenta, irmãos, falou para Balaão, por que você me espanca? Por que você está fazendo isso? E esse homem estava com o coração tão duro, tão pedrificado, que ele começou a dialogar com a jumenta. Mas esse não é o ponto que eu quero falar nessa noite. Eu só estou dando aqui uma introdução para que nós possamos entender. Então, para você ter ideia, o povo de Israel estava sendo totalmente protegido por Deus nessa circunstância. Nada atingia o povo de Deus, porque Deus, ele estava no controle. E o rei falava assim, olha, Balaão, tudo que você fala acontece. Se você amaldiçoa, esse povo será amaldiçoado. Se você abençoa, esse povo também será abençoado. Então, o que sair dos seus lábios vai acontecer. Isso, quem estava falando era o rei daquela época. Então, para você ter ideia, o próprio homem estava tendo a crença em outro homem, mas ele não acreditava, ele não conhecia o Deus que nós servimos, que é o Deus Todo-Poderoso. Deus, ele estava no controle, e Deus não permitiu que praga nenhuma chegasse ao povo de Israel. E então, o que aconteceu? O povo de Israel, eles pecaram diante de Deus. Foi um plano
forjado por Satanás, usando Balaão naquela época. E então Balaão falou assim: olha, a única forma de nós conseguirmos chegar a esse povo e eles ficarem desprotegidos é eles ir contra o seu próprio Deus. Se eles fizerem algo que o Deus deles não reconheça, esse povo será desprotegido. E foi justamente isso que aconteceu. Aqui no versículo 21 fala justamente isso. Fala assim, ó: habitando Israel em Setim, começou o povo a prostituir-se. Então o povo de Israel estava acampado ali naquele local. E eles começaram a prostituir com as filhas dos moabitas. E além de se prostituir, eles faziam o quê? O povo começou e inclinou-se aos deuses dela. Então aquele povo de Israel que estava sendo protegido desde o Egito até aquele momento, eles começaram a praticamente falar assim: eu não quero mais seguir o Deus de Israel. Agora nós vamos se contaminar com as mulheres moabitas. Agora nós vamos nos prostituir, nós vamos adorar outros deuses, nós vamos nos igualar a esse povo. Então era justamente esse cenário que o povo de Israel estava ali naquele momento. Então Deus, olhando aquelas circunstâncias, Deus ele ficou decepcionado com o seu povo. E automaticamente veio o pecado. E é justamente isso, irmãos, que nós devemos ficar atento a essa situação para que nós estamos vivendo nos nossos dias atuais. Muitos estão sonegando, muitos falam: olha, eu sou de Deus, eu ando com Deus, eu vou na igreja, eu participo da igreja, eu sou batizado. Mas de fato, o que você está fazendo para que Deus possa te abençoar, meu irmão? O que realmente você está vivendo diante do Deus? Você está vivendo uma capa ou realmente você vive o que Deus quer que você experimente nas mãos dele? Porque quando Deus ele está no controle, é Ele que nos guia. Quando Deus ele está no comando, é Ele que nos coloca em situações que nos tira do adversário, das garras de Satanás. É Deus. E muitos estão sonegando, muitos estão adorando outras circunstâncias e colocando Deus de lado. E é justamente isso que esse povo, nessa época, começaram a fazer diante de Deus. E aqui eu separei o versículo da palavra de Deus no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 18, fala assim: sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Aleluias! Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno não lhe toca. Aleluias! Irmãos, isso aqui é maravilhoso quando nós entendemos de fato o que é essa palavra que Deus coloca em nossas vidas. Deus, ele confirma: ó, aquele que é nascido em mim, ele não participa do pecado. Aquele de fato que é nascido em Cristo, ele tem nojo das iguarias do pecado. Quando nós entendemos isso, nós não nos contaminamos com outros deuses. Nós não vamos nos contaminar, nós não vamos sonegar a nossa fé com outras, vamos dizer, outros deuses, outras situações que venham afrontar o nosso Deus. Muito pelo contrário, quando ela vem, o Espírito Santo, ele nos alerta. E aquele coração que é receptivo, aquele coração que é nascido em Cristo, ele entende a voz de Deus. E Deus, ele confirma: antes aquele que nasceu de Deus o guarda, e o maligno ele não lhe toca.
O maligno, ele não tem autoridade de tocar naqueles que Deus está no controle. Aqueles que estão, de fato, em desobediência, estão se prostituindo com outras situações, sonegando a sua fé, esses estão desprotegidos do Senhor. Aí é outra realidade. Mas aqueles, de fato, que obedecem, que estão em seu mandamento, que faz segundo a vontade do Espírito Santo, meu irmão, tenha certeza no seu coração, praga nenhuma chegará à sua tenda. Você tem que ter essa fé firmada no seu coração. A sua fé, ela tem que ser inabalável. Não importa as circunstâncias que o inimigo coloca, você tem Deus na frente. Amém? Em Efésios, capítulo 4, versículo 27, fala assim: nem deis lugar ao diabo. Nem deis lugar ao diabo. Ou seja, se você está firmado em Deus, você tem a convicção que o diabo, ele não tem autoridade na sua vida. Ele não tem autoridade, ele não tem lugar na sua casa. Ele não tem lugar no seu coração. Ele não tem lugar na sua fé. Meu irmão, quantas pessoas hoje estão duvidando do agir de Deus nessas épocas que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo, sim, uma época ímpar, que nós nunca vivemos, mas nós temos a certeza que Deus está no controle. Deus, ele fala, ele confirma, nem deis lugar ao diabo. Nós temos que ter essa fé. E nós não vamos, em nome de Jesus, nos contaminarmos e falar diante de Deus: olha, a minha fé está frágil, a minha fé está inabalável, eu não consigo viver com Cristo. Meu irmão, se isso está no seu coração, eu convido você hoje, nesse momento, você colocar seus joelhos em terra e você profetizar em nome de Jesus. Você falar: Deus, eu creio no Senhor. Deus, coloca força na minha fé. Eu quero viver o sobrenatural do Senhor. É assim que Deus se agrada do seu povo. É dessa maneira. E também, meus irmãos, nós temos que lembrar que Deus, ele sempre está na frente de todas as situações. Deus, ele não é homem para que minta. E isso está confirmado em uma das palavras de Balaão, quando aquele homem subiu para amaldiçoar o povo de Israel. Em uma das tentativas que esse homem foi, no momento que ele chegava diante do povo, o anjo tocava os lábios dele. Em vez dele falar maldição, ele abençoava o povo de Israel. E eu convido você a abrir aí a sua Bíblia, voltar um pouquinho, lá no capítulo 23, vamos ver juntos, em nome de Jesus. Capítulo 23, versículo 19, fala assim: Deus não é homem para que minta, aleluia. Isso aqui é Balaão falando diante do povo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que não se arrependa. Porventura, tendo ele prometido, não o fará? Ou tendo falado, não cumprirá? Irmãos, Balaão, o que ele está dizendo diante do povo de Israel? Em testemunha, a palavra de Deus nos confirma que era o rei, estava presente naquele momento. Balaão fala: olha, Deus, ele não é homem que minta. Tudo que ele fala, ele cumpre. Então, se esse povo, eles saíram da escravidão e estão a caminho da terra de Canaã, ele vai cumprir. Resumidamente, é isso que Balaão estava falando. E não tinha nada que ele pudesse fazer, maldição nenhuma, macumba, enfim, nada que fosse atingir aquele povo, porque Deus, ele estava no comando. Mas a partir do momento que Deus saiu do comando, aí o povo deu brecha para o inimigo, para o pecado. E ali houve sim a entrega da sua proteção com Deus. E o livro de 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, fala assim:
Sede sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda ao derredor, como leão que ruge, procurando alguém para devorar. Aleluias! É assim que o nosso inimigo fica ao nosso derredor, como leão, procurando uma brecha. E aqui na palavra de Deus, no capítulo 25, nós lemos que esses homens, eles sonegaram sim. Esse povo que estava na proteção de Deus, eles se prostituíram. E aquelas mulheres, elas não queriam dinheiro naquela época. Elas simplesmente falaram: olha, vocês vão adorar os nossos deuses. Vocês vão se inclinar para os nossos deuses. Esse foi o preço da prostituição daquele povo naquela época. E aqui nós confirmamos que nós devemos ser sóbrios e vigilantes. Deus, ele fala aos nossos corações nesses dias, irmãos, que nós devemos ser vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda derredor como leão que ruge, procurando devorar as nossas vidas. Irmãos, se Deus não tiver no controle, se nós realmente, de fato, tivermos uma brecha, o diabo, ele vai entrar sim, e ele vai causar esse estrago. Ele anda ao nosso derredor 24 horas, procurando sequer uma brecha em nossas vidas, para ficar nos acusando, para ficar nos atacando. E aqui nós declaramos em nome de Jesus, que nós somos um povo abençoado por Deus. Nós somos protegidos por Deus. E aqueles que são protegidos pelo Senhor, o diabo, ele só fica ao nosso derredor. Ele não tem autoridade de nos atacar. Aleluias! Ele só fica de longe ali, ameaçando. Mas quando você levanta sua mão profética, quando você levanta seu olhar altivo e confia no Senhor, as muralhas, elas têm que se derrubarem. O leão que está na sua frente, ele sai correndo, porque quem está no controle é Deus, irmãos. Quem está no controle é Deus, e não há pecado que vai derrubar as vontades do Senhor. Não existe. Aleluias! Em Tiago, capítulo 4, versículo 4, confirma também, fala assim: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimizade de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Aleluias! Aqui essa palavra, ela está nos declarando nesses dias que nós estamos vivendo em Cristo, que nós não devemos confiar no mundo, irmãos. Nós não devemos nos contaminarmos com as iguarias do mundo. Muito pelo contrário, nós devemos o quê? Ser amigo de Deus, ser filho de Deus. Você tem que ter a certeza que você é filho de Deus, que Deus, ele te ama. Deus, ele anela por cada um de nós. É Deus que está no controle. Se você ainda, irmão, não morreu, é porque Deus tem algo na sua vida. Deus tem algo projetado para aquele lá da sua família, que você pensa que ele já não presta, ele já não vale mais nada. Não, não fale desse jeito. Profetiza na vida dele. Fala: Deus tem algo na sua vida. Deus vai te usar ainda, em nome de Jesus. Tenha paciência, tenha persistência, não desista, não creia nas coisas que o mundo oferece, mas sim creia na vontade de Deus. É essa que é a grande diferença, que esse povo, nessa época, que eles não creram. E interessante que nós podemos observar, é que é um povo que via dia e noite os milagres de Deus. O poder de Deus era real na vida deles. Caía comida do céu. Dava de noite, o Senhor vinha como fogo para esquentar aquele povo. Meu irmão, e não era pouca gente não, era muita gente.
Era o povo todinho de Israel, era o povo que ia entrar na terra prometida. Durante o dia, Deus mandava nuvem para que aquele povo não se queimasse. As roupas deles cresciam no corpo. Meu Deus, praga nenhuma chegava sobre as tendas deles. Aleluias. E esses povos simplesmente chegou num ponto em que eles trocaram tudo isso por mulheres que não eram da linhagem de Deus, não era do propósito de Deus. Aleluias. Irmãos, e nessa época que nós estamos vivendo, tenha cuidado com a sua fé, tenha cuidado com aquilo que você está fazendo. Não sonegue a sua, vamos dizer, entrada na terra prometida por iguarias do mundo. Tenha cuidado com aquilo que você está tentando ou pensando em fazer algo que vai desagradar o coração de Deus. Mas nessa noite, nessa palavra, ela não quer vir para deixar acusação no seu coração. Muito pelo contrário, essa palavra de Deus eu quero deixar no seu coração, é de esperança. Porque Deus, Ele ama cada um de nós. Deus, Ele está no controle. E como nós lemos ali na vida daquele homem, que Balaão, ele queria fazer o mal, mas em todo momento que esse homem ia fazer o mal, ele só profetizava bênçãos. É assim que o Senhor age no nosso meio. Se você caiu, irmão, na sua fé, se reconcilia com Deus. Peça misericórdia para a sua casa, para a sua família, para aquele que você ainda nem conhece, mas você vê, profetiza na vida dele. Aleluias. E eu quero encerrar essa palavra em nome de Jesus, falando do versículo de Tiago, capítulo 4, versículo 7, fala assim: sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus, portanto, mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Meu irmão, não tem praga, não tem macumba, não tem feitiçaria, não tem nada que atinja o povo de Deus. Se realmente, de fato, você é nascido de Deus, você é filho de Deus, você tem que ter a certeza no seu coração. Você tem que ter essa certeza: Deus está comigo, praga nenhuma chegará à minha tenda. Deus não aprova a prostituição, mas concede perdão e salvação a todos os que se arrependem e confessem seus pecados ao Senhor. É o Senhor que tem essa autoridade em nossas vidas. O diabo, ele planeja, mas Deus tem outro plano. Deus usa até o inimigo para abençoar as nossas vidas. Aleluias. E eu deixo essa palavra nessa noite, no seu coração, na sua vida. E eu deixo esse ponto de reflexão. Se você andou nos caminhos de Deus, e você se distanciou, não importa o motivo que foi. Aqui nessa noite eu não quero acusar a sua vida, muito pelo contrário. Você que não conhece a Cristo, você tem ainda a oportunidade, o quanto antes, de entregar a sua vida ao reino de Deus. E você falar: eu quero Deus, a partir de agora eu quero servir esse Deus, eu quero ver a proteção de Deus na minha casa, na minha família. É assim que nós vivemos nesses dias. E nós, não diferente daquele povo de Israel, estamos a caminho da nossa vitória, da nossa salvação, a nossa terra prometida. Nós cremos nisso em nome de Jesus. Aleluias. Que essa palavra venha fortalecer a sua vida em nome de Jesus. Amém. Aleluia, louvado seja o Senhor por essa palavra de Deus que vem para aquecer o nosso coração. Amém, irmãos? Enquanto eu comento aqui um pouquinho, dá tempo você correr lá e pegar o seu copo com água, para nós estarmos orando, ungindo ao Senhor.
Amém? Vamos estar nos preparando para estar tomando a água. Eu quero, no nome de Jesus, agradecer todas as pessoas que conectaram, mas aí, infelizmente, não conseguimos manter no ar. E essa é uma gravação que vai ser passada no nome do Senhor Jesus. Mas a unção é a mesma, irmãos. Queremos, no nome do Senhor Jesus, que a gente consiga familiarizar com esse programa e que a gente consiga passar de uma forma que não haja essas frustrações. Em nome do Senhor Jesus. Enquanto agora você pegou o seu copo com água, vamos estar orando. Eu quero nesse momento que você creia no Filho de Deus. Eu acredito em Jesus Cristo. Acredito em Deus o Pai. Eu acredito naquele que pode todas as coisas. Tome agora no nome, vamos estar orando e você vai tomar essa água e você vai profetizar que aquele que salvou a nossa vida por meio da morte na cruz vai poder trazer no teu coração a paz que você está precisando, a esperança que você está precisando, aquilo que você está precisando para suprir as tuas necessidades espirituais, emocionais. Não deixe que as emoções atrapalhem a fé que você tem no Senhor. Você tem fé, sim. A fé, ela não pode ser ofuscada pelas coisas que estão acontecendo. Ative a sua fé no Senhor Jesus e vamos crer agora que todo mal, tudo aquilo que você está sentindo no seu corpo vai ser repreendido pelo poder do Senhor Jesus. Pai, no nome do Senhor Jesus, nós apresentamos ao Senhor agora essa água. Pedimos ao Senhor nesse momento que o Senhor esteja enviando agora a santificação do Senhor, a unção do sobrenatural do Senhor, mexendo nessa água com o teu poder. Porque, ó Deus, é o teu poder que faz a diferença. Não é, ó Deus, o nosso querer, não é a nossa vontade, é o teu poder, Pai. É aquilo que o Senhor estabelece. É isso, ó Deus, que faz a diferença na minha e na vida do teu povo, Senhor. Quero te pedir agora que por meio dessa água o Senhor traga cura, traga libertação, traga, meu Deus, em nome de Jesus, a alegria, que o Senhor tira toda a depressão, que o Senhor tira, meu Deus, toda a tristeza, que o Senhor, Deus, esteja, Deus, trabalhando agora na alma, esteja trabalhando nas emoções do teu povo, gerando fé, fé no Filho de Deus. É essa fé que vence o mundo, é essa fé, ó Deus, que vai fazer a diferença nesse mundo difícil. Por isso, Pai, eu peço agora que o Senhor unge, que o Senhor santifique, no nome de Jesus, em nome de Jesus. Aleluia, eu creio, em nome de Jesus. Aleluias, glória a Deus. Tenha fé e crê no poder de Deus, na nossa vida, na sua vida, em nome de Jesus. Estamos terminando o nosso culto de unção e que você possa continuar nos visitando lá no YouTube, tá? E que você possa estar sendo abençoado em nome de Jesus. Feche os teus olhos, abre os seus lábios e agradeça a Deus por tudo que você viu, assistiu, participou e que você é um escolhido de Deus, um abençoado de Deus. Amém? Glória a Deus. Querido Deus e poderoso Pai, nesse momento nós queremos agradecer a Ti pela Tua fidelidade, pelo Teu amor, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Obrigado, Senhor Deus, por essa chuva que está acontecendo nesse momento. Obrigado, Senhor Deus, por essa transmissão que está chegando na casa dos Teus filhos. Pai querido, eu quero agradecer a Ti porque Tu és um Deus fiel, Deus de poder. Pai, em nome de Jesus, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus
e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós, hoje e eternamente. Está encerrado o nosso culto, em nome de Jesus. Amém.